Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de língua portuguesa da EJA. Hoje daremos início à ortografia e suas regras. Hoje aprofundaremos em ortografia, como usamos a letra S e SS em cada palavra. Mas primeiro, vamos ver o que é ortografia e quando usamos em nosso dia a dia? Vamos lá? Ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. Então, a ortografia nada mais é do que a instrução de como escrevo, de como devo escrever, se aquela palavra tem acento, se não tem, como ela é escrita e assim sucessivamente. A palavra ortografia deriva da palavra grega orto, que significa correto, e grafos, que significa escrita. Então, trocando, escrita correta. Então, a ortografia nada mais é do que o estudo da escrita correta, de como eu devo escrever e assim sucessivamente. Vamos dar início às palavras com S? Vamos conhecer melhor essa letra? Para isso, vamos relembrar sobre o alfabeto. O alfabeto é composto por 26 letras. Essas 26 letras são divididas entre vogais, que são 5 vogais, A, E, I, O, U, e as demais, que são 21 demais, são consoantes. Então, todas as letras fora o A, E, I, O, U são consoantes. Fica mais fácil se nós fixarmos melhor o que são as vogais. Quais são as vogais? Que são somente 5. A gente olha então na palavra se tem vogal. As letras que não são vogais são consoantes, ok? Já que agora a gente já relembrou sobre o alfabeto, as vogais e as consoantes, vamos então conhecer a letra S? Vamos lá? A letra S é a 19ª letra do alfabeto e o S é uma consoante. Isso mesmo, o S é uma consoante. Olha aqui, gente, a letra S. Essa é a letra S. Vamos fixar bastante a letra S e agora nós vamos compreender e assimilar melhor onde usamos o S e as palavras escritas com S. Vamos lá? Nós temos aqui várias palavras com S. Vejamos que essas palavras se iniciam com S. Como assim? A primeira letra delas é o S. Vamos ler essas palavras? Nós temos aqui a palavra satisfação, sensacional, sentimento, serenidade, significado, símbolo, simples, singelo, sinônimo, síntese, sistema, superior e aviso. Mas aviso não começa com a letra S. Não, aviso começa com a letra A. Aviso. Mas se procurarmos, vamos encontrar o S grafado, escrito nessa palavra? Sim, o S está aqui. É a penúltima letra da palavra, não é isso? Mas vamos pronunciar novamente essa palavra? Aviso. Mas como assim? Eu tenho um som diferente da letra S aí, não tenho? Aviso. Vou falar mais uma vez para que eu possa perceber nitidamente. Aviso. O S aqui está com som de outra letra, não é mesmo? Vamos ver por quê? Segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, quando a consoante S aparece no meio da palavra entre duas vogais, então ela precisa aparecer no meio de duas vogais, ela assume o som de Z. Sim, ela assume o som de Z. Então ela não tem mais o som de S
quando ela aparece entre duas vogais. Mas mesmo assim, eu grafo, eu escrevo essa palavra com S. Vamos ver alguns exemplos? Casa. Olha, o S está no meio de duas vogais, A e A. Casa. Então, ele assume o som de Z. Mesa. Eu tenho aqui também duas vogais, E e A. Então, ele também assume o som de Z. Mesa. Desânimo. Eu tenho aqui duas vogais. O que vale ressaltar é que, indiferente da vogal ser acentuada ou não, se são duas vogais, o S assume o som de Z. Então, independentemente da palavra ser acentuada ou não, se o S está no meio de duas vogais, ele vai sim assumir o som do Z, ok? E por último, a palavra liso. Eu tenho aqui a vogal I e a vogal O. Como o S está no meio das duas, ele assume o som de Z. Liso. Bom, então nós já vimos as palavras começadas em S, as palavras que têm S no meio, mas que o S possui o som de Z, por estar no meio de duas consoantes. Vamos seguindo? Quando a letra S está entre uma vogal e uma consoante, ela tem seu próprio som, que é o som de S. Ah, tá. Então aqui já muda um pouquinho. Eu sei que quando ela está no meio de duas vogais, ela assume o som de Z. Então agora eu estou aprendendo que quando ela está entre uma vogal e uma consoante, aí sim ela assume o seu próprio som, o som de S. Vamos ver alguns exemplos? Ansiedade. Aqui eu tenho uma consoante e uma vogal. Ficou no som dela mesmo. Ansiedade. Fez o som de S, né? Ansiedade. Cansaço. Novamente uma vogal e uma consoante. Então o S tem o seu próprio som. Cansaço. Consideração. Eu tenho uma vogal e uma consoante, então o S também vai ter o seu próprio som. Consulta, uma consoante e uma vogal, continua com o seu próprio som, o S. Consulta. Compreensão, eu tenho uma vogal e uma consoante, então o S assume o seu som, S. Consulta. E por último, a palavra descansar, onde eu tenho também uma consoante e uma vogal. Então, o S assume o seu próprio som, o som de S. Então, vamos lá. Vamos nos recordar das regrinhas. Quando o S está entre duas vogais, ele assume o som de Z. Então, quando eu tenho duas vogais e a letra S, sozinha, só o S, ele assume o som de Z. Quando eu tenho uma vogal e uma consoante, o S assume o som de S, ok? Vamos para mais uma regra? Olha, SS. Quando eu vou usar SS nas palavras? Eu vou introduzir aqui agora quando usaremos SS nas palavras. Mas primeiro, vamos ver o que é o SS? O SS é um dígrafo. Ah, sim, um dígrafo. Isto é, uma sequência de duas letras que assumem um único som. O som das palavras, vocês lembram como eles são chamados? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Os sons das palavras são chamados de fonemas. Vamos relembrar o que são os fonemas? Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes, pelos que falam, a unidade sonora que forma uma palavra da língua. Então, toda a unidade sonora que forma uma palavra da língua, o som que eu produzo a falar uma palavra, ele é chamado de fonema. E dentro dos fonemas, agora que nós compreendemos, relembramos, né, os fonemas, nós temos os dígrafos. Os dígrafos nada mais são do que o encontro de duas letras que ao falarmos, elas são pronunciadas um único som, um único fonema.
Então, toda vez que eu pronuncio duas letras em um único som, em um único fonema, eu tenho um dígrafo. Vamos relembrar das regrinhas, né, com relação aos fonemas, as letras que juntas formam apenas um fonema, que fica super simples da gente compreender os dígrafos. Vamos ver aqui alguns exemplos de dígrafo? Nós temos a palavra nascer, onde o S e o C formam apenas uma unidade sonora, um único som. Então, ele é um dígrafo. Nós temos a palavra morrer, onde o R e R formam apenas um único som, um dígrafo. Nós temos a palavra chorar, onde a letra C e a letra H formam um único som, elas são um dígrafo. Nós temos a palavra isso, onde o S e S formam um único som, são um dígrafo. Nós temos a palavra aquilo, onde o Q e o U formam um único som, são dígrafos, ok? Agora que compreendemos e relembramos os fonemas e compreendemos melhor os dígrafos, vamos dar início às palavras escritas com S e às palavras escritas com SS. Bom, nós já vimos que o S entre duas vogais assume o som de Z. O S entre uma vogal e uma consoante assume o seu próprio som, que é o som de S. O S no início das palavras também assume o seu próprio som, que é o som de S. Mas e agora? Quando eu uso o SS? Vamos descobrir? Para que se mantenha a pronúncia S no meio das palavras entre vogais, é necessário que se duplique essa letra. Então, eu uso palavras com SS quando eu tenho duas vogais, mas eu preciso que a letra S se mantenha com o seu som. Eu preciso que ela não tenha som de Z. Então, para que ela não tenha som de Z entre duas palavras, eu preciso grafar essa palavra, eu preciso escrever essa palavra com SS. Vamos ver alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês? Nós temos aqui a palavra pássaro. Pássaro. Eu preciso colocar dois S's, senão fica pássaro. E não é assim que ela é pronunciada nem grafada, correto? Ela é escrita e grafada, né? Eu preciso falá-la como pássaro. Então, para que eu tenha o som de S, eu preciso usá-lo duas vezes. Eu preciso escrever essa palavra com SS. Nós temos a palavra missa. Missa, ela precisa que o S assuma o seu som, assuma o seu papel para que ela seja falada corretamente. Então, ela deve ser grafada, ela deve ser escrita com dois S's. Nós temos a palavra também massa. Massa. Para que o S assuma o seu som e ela seja grafada corretamente, eu preciso introduzir nessa palavra dois S's, ok? Então, usamos SS entre as vogais nas palavras que o S tem que ter o seu som, certo? Então, vamos relembrar tudo que a gente viu até agora, todo o conteúdo que nós vimos até agora. Não usamos SS no início das palavras. Não, nós não usamos. Toda palavra começada em S, ela só terá um S. O S terá o som de S no começo da palavra, ok? Usa-se apenas um S entre uma vogal e uma consoante. Entre uma vogal e uma consoante, o S tem o seu som e eu uso apenas um S, ok? Usa-se apenas um S quando a letra S assume o som de Z, certo? Quando a letra S assume o som de Z, quando ela está entre duas vogais, eu uso apenas um S. E quando eu preciso que o S mantenha-se o seu som no meio de duas vogais, eu escrevo com SS. Então, só será usado o SS quando eu tiver duas vogais e eu precise que o S tenha o seu próprio som.
ok? Para fixarmos melhor o conteúdo do que vimos até aqui, vamos para as nossas atividades de fixação? Complete as palavras abaixo com a letra S ou com a letra SS. Nós temos aqui a palavra progresso. Progresso. O que eu tenho aqui no meio do S? Eu tenho uma vogal e eu tenho uma vogal. E eu preciso nessa palavra que o S assuma o seu próprio som. Eu preciso que ele tenha o som de S e não o som de Z. Então, o que eu tenho que fazer aqui nessa palavra? Eu tenho que dobrar os S's, correto? Nós temos aqui a palavra pensamento. Quando eu falo a palavra pensamento, o S tem o som de S, não tem? Sim, mas eu tenho aqui uma consoante e uma vogal. Será quantos S's vão entrar aqui? Vamos pensando, hein? Nós temos aqui a palavra conserva. O S está no meio também de uma consoante e de uma vogal. Quantos S's eu vou precisar aqui para que o S assuma o seu próprio som, o som de S? Nós temos a palavra aniversário. Eu tenho uma consoante e eu tenho uma vogal. Lembra que eu falei que indiferente de estar acentuado ou não, eu preciso de uma consoante e de uma vogal para usar uma quantidade de S. Vamos lembrar quantos são? E eu tenho aqui a palavra passarinho. Eu tenho uma vogal e preciso que o S assuma o seu próprio som para escrever corretamente essa palavra. Vamos ver com quantos S's eu vou escrever cada palavra dessa daqui? Bom, progresso eu uso 2 S's, não é mesmo? Porque eu tenho 2 vogais e preciso que o S assuma o seu som. Então, eu tenho que duplicar o S. Então, na palavra progresso, ela é escrita, ela é grafada com 2 S's. A palavra pensamento, o S ele está assumindo o seu próprio som, mas ele está entre uma consoante e uma vogal. Então, eu preciso apenas de uma letra S para grafar corretamente, para escrever corretamente a palavra pensamento. Conserva. A palavra conserva vai ser a mesma regrinha da palavra pensamento, pois eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, eu vou precisar de apenas um S para que ele assuma o seu papel e eu possa escrever corretamente essa palavra. Nós temos a palavra aniversário. A palavra aniversário, o S está entre uma consoante e uma vogal. Então, eu também precisarei de apenas um S para que ele assuma o seu próprio som, o seu papel na palavra aniversário. E nós temos a palavra passarinho. O S está entre 2 vogais. Só que eu preciso que ele ainda continue tendo o som de S ao invés de Z. Então, para que ele tenha o som de S ao invés de Z, eu preciso duplicar esse S. Então, nós temos aqui a palavra passarinho. Vamos para mais uma atividade? Qual dessas palavras estão escritas corretamente? Nós temos aqui a palavra casaco, a palavra oso, a palavra vaso e a palavra mesa. Qual delas será que está escrita corretamente? Será que eu tenho mais de uma palavra aqui com escrita correta? Vamos ver? A palavra casaco e a palavra mesa. Por que a palavra oso não está escrito de forma correta? Porque eu tenho aqui 2 vogais. Então, o S assumiu o som de Z. E não é oso, é osso. Então, para que ela fosse grafada corretamente, eu precisaria ter 2 S's nessa palavra. E a palavra vaso, por que ela não está escrita corretamente? Está escrito vaso. Eu precisaria de apenas um S para que ela assumisse o som de Z. Porque em vaso eu pronuncio o S com som de Z. E quando eu tenho o S no meio de 2 vogais, ele tem o som de Z. Não é isso? Bom, conseguimos compreender um pouco melhor a matéria, conseguimos fixar melhor a matéria. Vamos agora para a nossa atividade de casa? Em revistas, jornais, panfletos e rótulos,
Procure palavras com S e palavras com SS. Reescreva-as em seu caderno e quantifique-as entre o número de letras e fonemas, ok? Agora é com vocês. Espero vocês na próxima aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima!